Mais uma vez, nós queremos te agradecer. Senhor, são tantas palavras, ou quase nenhuma, mas a tua glória se manifesta em nós. Aleluia. Quando nós abrimos nossos corações, ou abrimos nossos lábios, para dizer que tu és Deus. Acima de todas as coisas, tu és Deus. E por isso, toma o teu filho em tuas mãos, continua abençoando aqui o teu filho, derramando sobre ele cada dia mais graça, virtude, unção, poder, vinda dos altos céus. Ser com ele para dar o teu recado aos nossos corações. Continua abençoando a tua família, toda a nossa casa, toda a nossa família. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Não precisa aqui não, porque tem aqui, ó. Eu vou descer, tá bom? Júlio, qualquer coisa você ajeita a câmera aí se estiver fora. Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Aproveitando que hoje é um culto peculiar da terça-feira, um pouco menos pessoas, né, do que no domingo, eu vou pedir então aos irmãos que estão do lado de cá, passa para cá e os de cá para lá. Não, tô brincando. Junta todo mundo aqui de um lado só. Quem está aqui do meu canto esquerdo, passa para cá, para a gente poder ficar mais junto. Aí, ó, como é que encheu. Ó, tá vendo? A igreja é grande, aí quando espalha... Vovó pode ficar aí, tá, vovó? Só pode ficar aí. Vovó vai deixar. Oi? Hoje é um culto voltado para a libertação. E eu queria falar exatamente sobre um tema que é relevante para o que a gente está vivendo, né? Libertação para hoje. Você pode falar comigo assim? Libertação para hoje? Talvez você vai falar assim, mas por que esse tema? Porque é para hoje mesmo. A libertação, ela não é para ontem. Sabe por quê? O dia de ontem, você não pode mudar nada nele. Nada. E o dia de amanhã também não, até porque você não tem o dia de amanhã. Não é verdade? Nós não temos nem mais o ontem, a não ser na lembrança, e nem o amanhã. Aí você pode pensar assim, não, mas até domingo eu me liberto. Você está enrolado. Você não tem até domingo. Então, mais uma vez, libertação para hoje. O texto base que a gente quer usar é João 8:32. A gente vai ler João 8:32. Vamos ler também João 8:34, se não me engano, exatamente. E vamos ler também João 8:36. Então está tudo dentro desse texto aí, João 8:32. Abra sua Bíblia. E antes da gente ler o texto, eu gostaria de orar, não pela palavra, porque o nosso irmão Salvador já orou, então a gente não precisa ser redundante, né? Mas eu gostaria de orar por um pedido de oração que está aqui. Está escrito assim, peço pela Vilminha, que precisa... tanto ela quanto toda a família precisa de um milagre. Precisa de Cristo, precisa de um milagre. Então nós vamos orar por essa família, tá bom? Se você lembrar também de mais alguém, a gente tem falado com a irmã Selma. A irmã Selma está no Rio ainda, no processo de restauração da saúde, recuperação. Falamos também com a Laira já está em casa, mas está no seu 5º dia aí de cesariana, se recuperando. Ela falou que a Heleninha está muito melhor do que ela. Né? Que a Heleninha está bem, está ótima, já tem saído com a Heleninha para fazer alguns exames, mas ela ainda está em recuperação. Mas essa semana ela falou que se a gente quiser ir lá, eu no caso, né, para eu e a minha esposa ir lá, não vou falar vocês, porque imagina, cisma todo mundo de lá, aí ela, né, vai ficar talvez exposta a algum tipo de bactéria, alguma coisa assim, mas nós vamos lá pessoalmente, né, e vamos orar com eles, abençoar a vida da Heleninha, mas muito em breve ela estará aqui de volta, porque a recuperação, ela falou inclusive que a recuperação dessa segunda cesariana está melhor do que a da primeira, né, porque a primeira foi mais difícil, mais complicado, mas louvamos a Deus por isso. Então vamos orar também pela Gabi que está aqui, né, a Gabi tomou um tombinho aí, se machucou, mas graças a Deus, ó, tá aí, ó, né, a mãe dela falou, a Beth falou, né, Beth, que no dia que ela caiu, aliás, né, no dia que ela melhorou um pouquinho, já queria estar aqui, que foi no domingo, se arrumou e tudo para vir no culto, né, mas a mãe entendeu que, não, espera um pouquinho, né? Assim que você melhorar um pouco mais, você vai. E hoje ela está aqui. Então, louvado seja Deus pelo livramento. Poderia ter sido muito pior. E graças a Deus ela está aqui entre a gente. Então, vamos orar agradecendo por essas bênçãos e também pedindo pela Vilminha, tá?
Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, com a Tua igreja aqui reunida. Como Teu filho evangelista Salvador falou, nós somos uma igreja que cremos em milagres, cremos no poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação não somente para a vida eterna, mas salvação da enfermidade, salvação das drogas, salvação do pecado. Pai, então, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque temos aqui testemunhos de livramentos, testemunhos de cura, testemunhos, Senhor, de libertação, de famílias que estão sendo alcançadas através do poder da oração. Então te louvamos, Senhor, pelos intercessores desta igreja, pelos irmãos e irmãs que dobram os joelhos na terça de manhã, na célula de oração, durante os cultos, que entram na campanha de oração e jejum da igreja, mas que oram em casa também, que oram pelas suas madrugadas, que oram, Senhor, pelos enfermos, que oram pelos entes queridos, necessitados, atribulados. Pai, então, em nome de Jesus, nós colocamos agora em especial a vida da irmã Vilminha, que o Senhor alcance a vida dela com salvação, com libertação, com cura, para que muito em breve, Senhor, nós possamos ter o testemunho da Vilminha, de que ela foi alcançada pelo poder da intercessão, pelo poder da oração. E colocamos, Senhor, cada vida, cada irmão, cada irmã que está em fase de recuperação cirúrgica, que está em tratamento, que cada um deles, Senhor, venham ter essa bênção completada nas suas vidas. É a nossa oração, crendo já no milagre e te agradecendo em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Então vamos ler João 8,32. Com certeza você conhece esse texto decorado, né? Porque João 8,32 fala da chave da libertação. A palavra diz assim: então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ver, eu vou desafiar os homens hoje, hein? Primeiro eu vou deixar as mulheres. Somos poucos homens aqui. Diga-se de passagem que tem, acho que o triplo de mulheres aqui hoje. Mas o Sávio vai me ajudar, Arilson também, né? Salvador, irmão Milton, os homens que estão aí comigo vão falar forte. Vamos deixar as mulheres primeiro. Repitam lá, as mulheres, a essa versão do telão. Vai lá. Eu vou ajudar os homens com o microfone, porque senão seria injustiça. Eu acho que não precisa não, mas eu vou até abaixar aqui. Vamos lá. Homens, vamos lá. E conhecerão a verdade vos libertará. Ó, vocês quase que perderam aí. Vocês quase... Vamos deixar só eles então. Eu vou dar um conselho para os homens da igreja. Tragam mais homens. Não dá para competir. Vamos todo mundo junto agora? Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta que não quer calar. Quem precisa de libertação aqui, levanta a mão. Tem gente que está assim. Será que eu também? Porque eu não sei o que vocês pensam quando a gente fala de libertação. Eu queria que você apagasse da sua cabeça aquela ideia de que libertação é só exorcismo. E eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão cair para trás nessa noite. O pior tipo de libertação, a libertação mais fútil, a libertação menos eficiente, é aquela que você põe a mão na cabeça da pessoa e expulsa o demônio da vida dela. Que isso, pastor? Eu vou explicar por quê. Porque se eu ponho a mão na cabeça da Germânia... Bom, Germânia não é crente. Estou falando do período que Germânia não era crente. Aí Germânia chega aqui possuída. E ela manifesta. Eu ponho a mão na cabeça dela. Ou a minha esposa, ou qualquer outra pessoa, põe a mão na cabeça e expulsa. Vai sair ou não vai? Vai. Porque em nome de Jesus tem que sair. Só que se a Germânia não for libertada no conhecimento, na verdade, o que vai acontecer com ela agora? Ela vem aqui, o pastor ora, os obreiros oram, o demônio manifesta, sai, mas ela não fez nada para mudar isso.
quando ela botar o pé para fora daquela porta, na primeira oportunidade, o demônio que saiu da vida dela vai vagar por aí, por lugares áridos, vai voltar e encontrando a casa vazia, o que acontece? Ele vem e traz com ele 7 menores do que ele, piores do que ele. Ou seja, ao invés de ajudar a Germânia, eu arrebentei com a vida dela. Aí você pergunta para mim, pastor, tem igreja que faz isso? Tem. Tá assim, ó. Sabe por quê? A igreja que expulsa o demônio da vida da pessoa, mas não traz o entendimento da libertação, não liberta a mente dessa pessoa. Esses exorcistas tornam essa pessoa cada vez mais aprisionada a não só aquele demônio, mas a muitos outros. E aí o que acontece? A pessoa ela fica no ciclo. Cada culto que vai, manifesta um demônio. Cada hora é uma entidade maligna atuando na vida dessa pessoa. E essa pessoa agora se torna refém tanto do demônio quanto da religiosidade. Aí, meu irmão, aí só um milagre chamado Jesus para tirar essa pessoa desse lugar. E por que hoje isso pode e acontece frequentemente? Por quê? Liberdade é um tema que está em moda. Liberdade é o tempo todo debatido, é o tempo todo discutido. A gente fala de vários meios onde o homem e a mulher procuram liberdade. Liberdade religiosa. O que é o laicato? O laicato é isso. Né? A laicidade do Estado é que todos têm direito a praticar a sua religião. Então é uma liberdade. Glória a Deus por isso. Entre aspas. Entre aspas. Porque se eu faço um culto aqui na praça, o candomblessista também pode ali bater os batuques dele. Né? Se eu vou lá no monte orar, tranquilamente, orar com a igreja, o espiritista, né? o espírita ou o macumbeiro, ele pode ir lá na encruzilhada, ele pode ir na Mata Virgem, fazer todos os trabalhos que eles gostam de fazer. Isso é liberdade, é liberdade. Mas não é desse tipo de liberdade que Cristo está falando aqui. Pensa bem aonde a gente quer chegar. Quem não luta aqui pela sua liberdade financeira? Quem não está lutando até hoje, né? Todos os dias tentando conquistar a sua liberdade financeira. Então está em moda também a gente correr atrás de uma libertação, algo que nos liberte da pobreza, algo que nos liberte da miséria, para vivermos uma prosperidade. Então o que mais tem hoje quando você abre a internet do seu celular, está lá, ganhe dinheiro com o seu celular. Apenas 1 hora por dia, apenas 2 horas por dia. Mas se você se dedicar mais, você vai ganhar mais. E quando você entra ali, você faz aquele curso todo e você se inscreve naquele programa, quem ganhou dinheiro a tuas custas foi o cara que criou o curso. Porque você mesmo não consegue ganhar nada. Não é? Porque a concorrência para essa carreira, essa corrida, essa maratona para a liberdade financeira é grande. E quanto mais as pessoas vão tentando buscar essa liberdade, mais difícil vai ficando. Porque todo mundo está atrás disso. Quem não quer conquistar a liberdade financeira? Outra coisa que está altamente difundido em nosso meio é a liberdade de expressão. Hoje, cada um é uma instituição. Cada um tem a sua página no Facebook, cada um tem a sua página no Instagram, seu perfil no Instagram, cada um tem o seu canal no YouTube, e você vai lá, fala um monte de coisa que você acha que é interessante, que é a sua opinião, e você tem então aqui no nosso Brasil instaurada a liberdade de expressão. É bom? É bom. Mas é dessa liberdade que Jesus está falando? Provavelmente não. Como também está todo mundo agora fazendo terapia. Antigamente, quando falava-se em fazer terapia, né, Mariane? A pessoa era chamada de maluca. E, fulano deve estar com algum problema mental. Porque está fazendo terapia, foi no psicólogo, foi no psicanalista, foi no psiquiatra. Hoje todo mundo quebrou isso. Agora é normal. Agora cada um quer conquistar a sua liberdade emocional. Quer fazer a terapia neural. Quer fazer N terapias, né? PNL, enfim. Porque todo mundo quer viver essa liberdade emocional.
Mas a verdade é que quando a gente fala da liberdade que está narrada no texto, a gente está falando de uma verdade, uma liberdade verdadeira. E não uma liberdade que nos traz uma falsa sensação de liberdade. Quando, na verdade, pessoas que estão correndo atrás de uma liberdade financeira estão cada vez mais aprisionadas nas dívidas e na miséria. Pessoas que estão atrás de uma liberdade emocional estão cada vez mais conturbadas, mais neuróticas, mais psicóticas. Aí, a Paloma, quando a gente veio para cá, a gente começou a andar na cidade e a gente vê assim, um índice, né, de pessoas com distúrbios mentais muito grande. Gente falando na rua sozinho, brigando com poste, brigando com a sombra dele, ele está ali na calçada, chutando a sombra. Tem uns doidinhos andando na rua aí, meio assim, né? Os parafusos meio soltos, a menos ou a mais. Só que isso não é só para aqueles que estão categoricamente diagnosticados com algum tipo de deficiência mental. A verdade é que a população, em geral, ela está se tornando mais psicótica, mais neurótica, por causa de buscar uma suposta liberdade, que não é a liberdade, a libertação que Jesus está propondo. E aí, então, a gente começa a perceber que Jesus, quando ele fala dessa liberdade, que é resultado de uma verdade, ele está apontando para algo que é eterno, profundo, e até aquele momento ali, desconhecido. Então, a palavra de hoje, a gente tem a ideia de explorar como essa libertação, prometida nesse texto por Jesus, é aplicável nos dias de hoje. Lembra que quando Jesus está ali apresentando essa verdade que traria a liberdade, a libertação ao homem, ele está falando isso há mais de 2000 anos atrás. Então era para se prever, se há mais de 2000 anos atrás o homem entendeu o que Jesus estava dizendo, nós éramos hoje, 2000 anos depois, para ser a sociedade mais libertada, mais livre que pudesse existir. E isso é verdade? Então vamos entender por quê. Primeiro que a verdade que Jesus está falando é uma verdade que liberta e não aprisiona, porque você tem verdades hoje, muitas verdades. Aliás, como eu falei, cada um de nós nos sentimos institucionalizados, nos sentimos únicos. E a verdade que a gente muitas vezes propaga é a nossa verdade. Por exemplo, meu amado, foi de Deus esse copo d'água. Eu ainda estou me recuperando da tosse, 10 dias já, mas quase bom, 80%. Então, essa verdade que liberta não é essa verdade que a gente propaga, porque o que a gente tem propagado, seja na mesa de família, seja na escola, seja nas redes sociais, ou seja, até mesmo muitas vezes pregando, eu estou falando não só para quem é leigo, mas para quem é clérigo também, que prega, que evangeliza nas praças, muitas vezes a gente está propagando não a verdade que Jesus ali está apresentando, mas a verdade que a gente entendeu daquela verdade. Ou seja, já não é uma verdade pura, mas é uma verdade relativizada. E agora está em moda exatamente por cada um de nós podemos ter a liberdade de expressão, de opinião, cada um apresentar a sua verdade. E há um mês atrás, mais ou menos, eu vi uma mulher doida, para mim é doida, varrida, depravada, completamente imoral, promíscua, conhecida aí nas redes sociais, e que foi de várias igrejas, e ela falou que ela não se adaptou a nenhuma igreja, e agora é moda. Agora, se eu vou na presbiteriana, a presbiteriana não me encaixo nela, eu dou um pulinho na Universal, e se eu não me encaixo na Universal, eu vou na Metodista, se a Metodista, eu gostei disso, mas tem isso que eu não gostei, aí eu vou agora na Batista, e aí eu visito todas as igrejas. Enfim, quando eu digo que não encontro uma igreja no meio de milhares de igrejas que existem, que eu não me encaixo nelas, o que eu posso fazer? Eu posso abrir a minha igreja. Que tem um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, mas na verdade o que eu quero colocar nessa igreja não é um pouquinho de cada, é o que eu entendo para essa igreja como uma igreja
que vai agradar o coração de Deus. E aí, pasmem, toda a promiscuidade dela, toda a vida imoral que ela vive, que ela propaga nas redes sociais, ela coloca como um cartão de visita para quem se identifica com aquele estilo de vida. Ó, você que faz isso, você que bebe, você que fuma, você que cheira, você que é trans, você que é isso, você que é... Vem, porque aqui é o seu lugar. Pronto. E vai ainda surgir gente mais doida do que essa doida, que vai achar que a igreja dela ainda é um pouquinho fora da caixinha e vai criar uma igreja pior ainda do que essa. Exatamente porque hoje a liberdade que as pessoas julgam ter é uma liberdade que cada vez mais torna essa pessoa prisioneira de si mesma, do seu ventre, dos seus desejos, das suas vontades e principalmente das suas opiniões. Então, quando Jesus fala de uma verdade que liberta, ele está dizendo, e conhecerão a verdade. Que verdade é essa? A minha? A da Mariane? A da Cláudia? A da igreja metodista? A da presbiteriana? Não. A gente está falando de uma verdade que é produzida na nossa vida a partir de um conhecimento. E ele vai dizer, o próprio Jesus vai dizer lá em João capítulo 14, se você puder adiantar um pouquinho, lá em João 14 ele fala dessa verdade aqui que ele está anunciando. E ele fala para eles, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E aí ele fala lá em João 14,6, que verdade é essa? Ele se apresenta dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quando Jesus, capítulos antes, diz que ao conhecerem a verdade, essa verdade libertaria cada um que conhecesse essa verdade de forma tão profunda, que ele está dizendo que essa verdade não é um conceito, essa verdade não é um pensamento filosófico, essa verdade, na verdade, é uma pessoa. Como a gente fala do Espírito Santo, que o Espírito Santo, tem gente que pensa que o Espírito Santo é um poder. Ele tem poder, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Tal como aqui a verdade também é uma pessoa. E quem é essa verdade? Diga, Jesus Cristo. Portanto, então, conhecer essa verdade que vai me libertar e vai te libertar, é conhecer ao próprio Jesus. E também a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. E muitas vezes as pessoas elas tentam e fazem até um esforço grande para se libertar. Ah, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou parar. Gente, mas quantas vezes você conheceu, ou até isso aconteceu contigo? Por exemplo, eu vou falar de mim, né? Eu não tenho vício com cigarro, nunca tive. Uma vez só na vida eu coloquei um cigarro na boca, eu acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, eu quase morri. Mas eu quase morri sufocado com aquela tragada que eu dei. E eu lembro que quando eu traguei o cigarro, eu fiz exatamente o que uma pessoa que fumava falou que tinha que fazer. Ó, você puxa a fumaça e engole. Eu puxei. Quando eu engoli, meu pai do céu, eu fiquei roxo, mas roxo. E eu tinha trancado a porta do banheiro. Ó, tonto, né? Imagina se o cheiro do cigarro não ia ficar impregnado em mim, né? Quando eu quase morri, eu vi o céu girar. E aquela fumaça quase me matando, eu espancando a porta. Eu não achava o trinco para abrir a porta. Eu espancando a porta, vem minha mãe. A Arilson, minha mãe, conseguiu arrebentar a porta. E arrebentou comigo também. Eu achando que ela ia, meu filho. Acorda, meu filho, acorda. Não, mas ela só esperou eu abrir o olhinho. Quando eu abri o olhinho, o quê? Até ela quase intoxicou com a fumaça que estava no banheiro, né? Então, nunca mais eu coloquei cigarro na boca. Agora, eu posso dizer que se eu quiser fumar, eu posso fumar? Sim ou não? Se eu quiser beber, eu posso beber? Se eu quiser trair a minha esposa, eu posso trair? Mas eu vou fazer essas coisas? Porque eu sou livre. Porque uma pessoa que não é livre, irmão Milton, ela vai querer até parar de fumar, mas não vai conseguir.
Ela vai tentar, ela vai se esforçar, ela vai botar adesivo no corpo, ela vai fazer jejum, propósito de fumaça, de cafezinho. A pessoa que quer parar de beber, ela vai evitar, mas vai chegar uma hora que a carne dela vai pulsar e o esforço humano dela não vai ser suficiente para parar. Talvez você vai dizer assim, não, pastor, mas eu conheço um cara que ele não é crente e parou de fumar. Aí é que está. Espiritualmente falando, quem trabalha com libertação sabe disso. O que na verdade, se caracteriza como pecado na vida de uma pessoa que tem qualquer vício, não é a substância em si, mas é o espírito do vício. Geralmente, o demônio que age nessa área é o Zé Pilintra. Tá? E aí o Zé Pilintra, que está na vida daquela pessoa que é viciada em cocaína, ou crack, maconha, álcool, seja que até Coca-Cola. Porque tem crente que acha que o Zé Pilintra saiu da vida dele porque parou de beber cerveja ou bebida alcoólica, mas toma Coca-Cola desenfreadamente todo dia. Ele só trocou o produto. O Zé Pilintra continua na vida dele, fazendo ele ficar viciado em outros produtos. Então, se você é viciado em qualquer coisa que, mesmo que não seja nociva à sua saúde, mas o vício está ali, o que alimenta aquele vício não é o álcool. O que alimenta aquele vício não é a nicotina. O que alimenta aquele demônio, perdão. O que alimenta aquele demônio não é a nicotina nem o álcool. É o vício. É o apego a uma coisa exagerada. E aí, por exemplo, tem pessoas que abandonaram, mesmo não sendo crentes, abandonaram, por exemplo, o cigarro, mas aquele vício só foi transferido para uma outra coisa. Às vezes a pessoa se tornou viciada em pornografia. Ou se tornou viciada em tela. Ainda bem que aqui não tem ninguém viciado em tela, né? Segundo pesquisas, nós, brasileiros, somos os terrestres mais viciados na telinha. Portanto, o país que mais investe em shorts, que mais investe em reels, que mais tem gente querendo ganhar dinheiro com essas coisas, adivinha quem são? Adivinha quem são? Somos nós. Pesquisas revelam que o brasileiro gasta, em média, tempo corrido, né? Se você for contar cada tempo que cada um fica de manhã, de tarde, de noite, celular, em média, 3 a 4 horas por dia com os olhos grudados na tela do celular. Então, às vezes você não fuma, às vezes você não bebe, não cheira, mas você tem o vício, tem um nome para esse vício. Eu não vou lembrar agora, se alguém souber, quiser falar, mas já tem um nome, inclusive, para esse vício. Isso que eu estou falando são dados da Organização Mundial de Saúde. Não é coisa que eu estou inventando, é científico. O vício que pegar, por exemplo, Reels ou Stories, né, ou Shorts, e ficar rodando aquela tela para cima, desenfreadamente, um após o outro, e quando algo que você gosta, você para ver, e o que você não gosta, você fica horas naquilo ali. Tem um nome para essa doença. É um distúrbio, na verdade, que acaba gerando um vício na pessoa, se não me engano, daquela substância que gera prazer? Dopamina. Você começa a produzir dopamina no teu... Isso pode ser qualquer hora do dia. Você pode chegar em casa depois de um dia de trabalho absurdo e você está cansado, sabe que precisa dormir, mas se você pegar o celular e ficar ali, você dá meia-noite, dá 1 hora, dá 2 horas, e aí você só dorme porque a dopamina foi mais fraca do que o sono que você sentiu. Mas se deixar, você vai e vai e vai. Então isso vai gerar, claro, com certeza, consequências na tua saúde, mas o pior de tudo isso é que, de forma subentendida, de forma camuflada, muitas vezes, se é um vício, preste atenção, se é um vício, o Zé Pilintra está ali, quietinho na dele, fazendo você alimentar um vício que não é aparentemente grotesco ou aparentemente pecado, mas ele está prendendo você de alguma forma. E aí, os nossos esforços, a gente, não, então agora eu vou me monitorar, e quem é viciado em outras coisas, eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, mas não consegue. Muitas vezes a gente troca de vícios ou substitui esses vícios, porque, humanamente falando, ninguém consegue se libertar de grilhões, de algemas, que muitas vezes são impostas na nossa vida em decorrência do pecado ou do mal que nos atinge.
E aí, então, os nossos esforços, eles são fracos, impotentes para nos libertar. Porém, graças a Deus, porque Jesus, ele é aquele que nos lembra que a liberdade que ele tem para nós começa quando a gente inicia ou reconhece a autoridade dele sobre a nossa vida. Eu sei que você crê nisso. Você crê que o nome de Jesus tem poder sobre a tua vida? Você crê que há autoridade no nome de Jesus sobre a tua vida? E que mesmo que haja algum tipo de vício na tua vida, ele tem poder para fazer com que esse vício acabe na tua vida, seja qual for. Então nós cremos dessa forma. De forma prática, pastor, como é que a gente pode vencer então esse tipo de vício que aparentemente parece que não é maligno, mas agora eu descubro que é, porque o demônio se alimenta então desse vício. No mundo cheio de informações, que é o mundo global que a gente vive hoje, para todo canto, para todo lado, você tem acesso às informações, as verdades que a gente conhece, que vão sendo cada vez mais relativizadas. Como é que então a gente vence essas verdades? Como é que a gente distingue o que é verdade e o que é sofisma? Você sabe o que é sofisma. Sofisma é uma mentira, é um engano com cara de verdade. Portanto, hoje não é tão fácil você viver na verdade. Como eu falei, muitas vezes até a gente mesmo acha que está na verdade, que a gente está vivendo a nossa verdade, ou o que a gente entende da verdade. Mas até mesmo Buda quando morreu, o nome dele certo é Siddhartha Gautama. Ele morreu procurando a verdade. Lá no túmulo dele está escrito assim: eu morri procurando a verdade. Mas hoje, séculos depois, cada um tem a sua verdade. E aí nós éramos para ser a geração mais próxima dessa verdade que Jesus está dizendo. Jesus está não só apresentando, mas se auto-apresentando. Pastor, como é que eu venço isso? Como é que eu me aprofundo nessa verdade que é o próprio Jesus? Existem várias formas de você fazer isso. A primeira delas, e às vezes você pode, se você conseguir investir o tempo de tela que você investe nas redes sociais, pelo menos a metade desse tempo, você investir lendo a Bíblia, porque você tem também a Bíblia na tela, e até para não prejudicar a tua saúde, eu ainda sou a favor de que você não perca o hábito de usar a Bíblia de papel. Porque a Bíblia de papel não vai te fazer tanto mal como uma tela ligada com os raios que ela emite, vai produzir efeito negativo em você. Então, para você vencer esse vício de tela ou tempo ocioso, a primeira coisa é investir tempo lendo a Bíblia. Mas não só lendo. É bom ler? Maravilhoso ler. Mas o que é melhor do que ler? É quando você estuda. Estudar a Bíblia é uma forma de você conhecer essa verdade da qual a gente está falando. Alguém aqui já viu Jesus em carne e osso? Nunca viu, né? Você não viveu naquela época, nem eu. Então ninguém teve contato com Jesus fisicamente, mas nós temos algo físico na nossa mão hoje, que é a palavra de Deus, que foram pessoas que tiveram contato fisicamente com Jesus, deixou escrito para nós. E se a gente então investe, se a gente então investe tempo com essa palavra, não só lendo, mas estudando, a gente começa a conhecer essa verdade de forma mais profunda. A segunda coisa que a gente pode fazer é orar. E às vezes tem gente que, infelizmente, só ora quando vem à igreja. Graças a Deus isso não acontece aqui. Amém, igreja? Né, Salvador? Ninguém aqui ora só na igreja. Eu tenho certeza que quando você está na fila do banco, você está orando. Eu tenho certeza que quando você está andando de ônibus, você está orando. Eu tenho certeza que quando você está no chuveiro lá tomando seu banho, você está orando. Que isso, pastor? Eu vou orar no banheiro pelado. Meu irmão, você pode orar onde, em qualquer lugar que você puder orar. Se você estiver em casa, estiver na rua, estiver no trabalho, às vezes você está no trabalho lá, você tem meia hora para almoçar, você vai lá com a sua marmitinha, 5 minutos que você orar ali agradecendo a Deus, não só pela marmita, mas pelo dia de trabalho, você está se conectando com Deus, porque tem gente que acha que a oração, Ítalo, é só para pedir coisa para Deus. E não é. A oração é para nós conhecermos a Deus. Diga assim, a oração me faz conhecer a Deus.
Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, orar, e aí uma outra coisa que é a chave. Como a gente está falando de verdades, e muitas verdades, com V minúsculo, sendo propagada para todo lado, como é que eu vou discernir o que é a verdade de Cristo e o que é a verdade humana? É pedindo a Ele o discernimento. Porque se você não tiver o Espírito de Deus, você não vai conseguir distinguir o que é verdade. A gente, por ter acesso à informação, hoje eu falava com a minha esposa, eu vi um vídeo no YouTube de um pastor, não vou falar o nome dele de forma alguma, não vou expor o pastor, mas um vídeo de 2 homens de Deus muito famosos. Todos vocês conhecem esses 2 caras. E, infelizmente, eles estavam num culto que o mover aconteceu, e no que aquele mover aconteceu, eles transmitiram uma cena do culto, onde uma suposta ação do Espírito Santo, não vou dizer que é, e nem que não é, mas uma suposta ação do Espírito Santo aconteceu, e aquilo trouxe um escândalo. E esse escândalo é exatamente quando, por exemplo, a gente quando fala que a igreja é a noiva, e Cristo é o noivo da igreja, a gente sabe que a gente quer postar tudo, a gente quer que todo mundo veja o que acontece dentro da igreja, mas a minha esposa é testemunha. Muitas vezes a gente estava num culto lá em Friburgo, ou até mesmo aqui já aconteceu isso também, de quando o mover de Deus está ali acontecendo, a gente pedir para cortar a transmissão. Exatamente porque é um momento de intimidade. Por exemplo, eu como esposo, né, da minha mulher, na rua, eu dou as mãos para ela, eu beijo ela na rua, eu demonstro carinho, eu com ela, ela comigo, mas a gente faz aquilo que é possível demonstrar em público. Qualquer coisa que passe uma intimidade maior, né, que eu faça com ela na rua, vai ser categorizado como atentado ao pudor. E, infelizmente, quando a intimidade da igreja com o Espírito Santo, que é aquela coisa mais íntima, do mover, aquela coisa do cair, aquela coisa, sabe-se lá do que está acontecendo, mas vocês entendem o que eu estou falando? Isso é exposto, é como se você estivesse fazendo um atentado ao pudor da noiva e do noivo na rede social. É um momento que a igreja ela tem intimidade com o seu noivo, e essa intimidade ela não tem que ser exposta. Se está acontecendo entre nós aqui no ambiente onde está todo mundo no mesmo espírito, ainda acontece de um ou outro sair falando. Nossa, que exagero, nossa, para que aquilo? E tal, porque não está na mesma visão, não está na mesma direção. Infelizmente, quando essas coisas acontecem, a verdade que a gente preza por manter pura e intacta, ela é denegrida, ela é manchada. E agora os caras ou as pessoas que virem esse vídeo vão falar o quê? Bom, não vão falar só dos pastores que estão envolvidos ali naquela cena. Vão falar de todos os pastores. Vão falar de todas as igrejas. Tá vendo? Fulano de tal, aí até ele. Porque supostamente é um pastor que não comete erros, que não erra. Mas e aí então a gente começa então a buscar agora, principalmente não só ler e estudar a Bíblia, não somente orar, mas o terceiro caminho que me faz perceber a verdade, mesmo que essa verdade seja atacada e manchada, é o discernimento do Espírito Santo. Porque quando eu tenho discernimento do Espírito Santo, eu vou ler a palavra, eu vou orar, mas não segundo o que eu quero, não segundo o que eu penso, não segundo a minha verdade, mas segundo a verdade dele, porque até a minha oração é inspirada por ele, a minha visão é inspirada por ele, os meus passos são inspirados por ele. Portanto, ele não vai me deixar ser enganado, mesmo que seja uma verdade que pareça de outro mundo, mas que é só engano. E aí, o segundo ponto dessa mensagem fala sobre a escravidão do pecado. Então, Jesus ele é uma verdade que vem me tirar de um lugar. E eu queria que você agora volte ao texto lá, João 8,32, que nós lemos, e pula 2 versículos, nós vamos ler o 8,34. João 8,34 vai dizer assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vamos ler na versão que está lá? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado
é escravo do pecado. O que Jesus está enfatizando aqui nessa segunda parte da palavra é que o pecado ele tem poderes. O pecado ele tem efeitos. E um dos efeitos do pecado é cegar o homem. Gente, vamos falar a verdade. Se você chegar ali para qualquer pessoa, até para qualquer pessoa da sua família, tá? Você talvez não vai fazer isso com um desconhecido, mas você vai chegar para um ente querido seu, um familiar seu, e vai falar, você está cego, hein? Irmão, se tu falar para essa pessoa que não conhece Jesus, que ela está cega, se ele tiver muita intimidade contigo, ele vai te dar um safadão no meio da força. Ó, se você falar para ele, ó, você está cego, você está perdido, você está surdo, você está morto espiritualmente, ele vai ficar muito bravo com você. Mas é exatamente isso que acontece com uma pessoa que não conhece a verdade. Ela está cega, ela está surda, ela está completamente insensível aos efeitos do pecado. Pensa no morto. Paulo vai falar exatamente isso. Que um dos efeitos do pecado é a morte. Não, a morte física também. Mas a primeira morte que nos alcança por causa do pecado não é a física, é a espiritual. Lembra do que aconteceu no Éden? No Éden, Eva falou assim para a serpente, não, porque se a gente comer da árvore do bem e do mal, nós vamos morrer. E Satanás, através da serpente, falou que não é bem assim, não. Na verdade, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando ela mordeu a fruta, e ela olhou, eu não morri mesmo, não. Satanás estava certo. Olha Deus enganando a gente. Ela achou que ela ia cair durinha, né? Ela não caiu dura. Mas o seu espírito morreu na hora. Foi morte súbita, espiritualmente. E a morte súbita, ela te impede de sentir os efeitos do pecado. O diabo é tão sujo que o pecado, ele é nocivo, ele é letal, mas quando você pratica, você sente prazer. Tem até uma musiquinha que fala assim, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Tem que ter cuidado com esse tal de pecado, o pecado não dói. Então, exatamente, se toda vez que a gente praticasse o pecado, doesse na carne, né? Tem uns até que dói, né? Pessoas que se picam e tal, mas vem o prazer logo depois da picada. Pessoas que fazem uso de substâncias que geram um prazer absurdo, dá uma onda maneira, legal, mas depois daquela onda vem uma deprê, vem uma angústia, vem um peso. Então, o pecado não deixa de ter os seus efeitos no corpo, mas pior do que os efeitos no corpo são os efeitos da alma e do espírito. E esses efeitos a gente não vai sentir agora. Então quem está lá no mundo praticando o pecado como algo normal na sua vida, ela não sente essa dor, ela não sente que está praticando algo errado. Ela está ali porque aquilo gera prazer, gera uma falsa sensação de liberdade. E quanto mais ela pratica aquilo, segundo o texto que nós lemos, ela se torna escrava ou escravo do pecado. Quem já viu aquele teatro do Jeová Nissi, que fala de libertação? Tem uma cena, tem no YouTube, você pode procurar, tem uma cena que a menina está ali, e cada vez que ela, por exemplo, que ela gasta dinheiro com jogatina, que ela fuma, que ela cheira, que ela peca, vão sendo acrescentados nela correntes, grilhões, né? E no mundo espiritual é exatamente assim. Então aquela menina, quanto mais ela praticava o pecado, mais ela ficava pesada, mais ela ficava cega e dominada, escravizada por aquele pecado. E aí, então, quando a gente tenta lidar com essa escravidão sozinho, a gente vai perceber que é impossível se libertar. Sozinho, ninguém consegue se libertar. Não há esforço humano por parte de uma pessoa que consiga vencer todas as entidades que trabalham contra aquela vida para que ela fique cada vez mais aprisionada. Por isso, quando Jesus fala do conhecimento, da verdade, ele fala de algo que é pessoal, personal. Então ele fala dele mesmo. E cada vez mais esse ciclo de pecado
vai gerando culpa, vai gerando cada vez mais medo, angústia, enfermidades, e a pessoa chega a um estado, muitas vezes, deplorável de escravidão. Onde a escravidão ela vai se manifestar, como eu falei, através de vários vícios diversos, através de sentimentos nocivos como orgulho, luxúria, a inveja, né? E tem tantos outros. Muitas vezes através não é nem tão sentimentos ruins ou pesados como esse, mas através de ressentimentos. Uma cena, por exemplo, tem gente que hoje, até ainda hoje, quando ouve uma música que foi tocada num momento muito triste, muito de angústia na vida dela, quando essa música toca, ela chora. Porque ela relacionou a música àquele momento, e ainda existem prisões, existem grilhões, e toda vez que essa música tocar, a pessoa vai estar lá naquele passado preso, e por isso ela vai reagir ou ressentir aquele momento. Não é só música, a gente pode falar também de cheiro. Tem pessoas que quando sentem um determinado cheiro, que lembra aquela cena que a aprisionou, que a feriu, que a magoou, ela chora. Chora ou reage, ou surta, né? Não é só o choro, mas pode surtar também. E aí o pior de tudo, porque essa escravidão, ela além dos vícios, além dos ressentimentos e sentimentos ruins que vão gerando em nós, ela influencia nas nossas escolhas. Uma pessoa completamente escravizada pelo pecado jamais conseguirá escolher em favor do seu bem espiritual, porque ela desconhece que existe uma vida espiritual pronta para ela. Então ela vive apenas para a sua própria carne, o seu próprio prazer. A boa notícia é que Jesus veio para quebrar tudo isso. Você pode dizer amém? A boa notícia é que a verdade está entre nós e ela existe, ele existe para quebrar tudo isso. Romanos 6:23 vai dizer essa verdade de forma mais profunda. Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado. Quando a Bíblia fala do salário, ela está falando da recompensa, o resultado. O resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, está lá, é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o favor imerecido, o presente que Deus dá a esses que estão perdidos, é a vida eterna em Cristo Jesus, que é a verdade. Então, na prática, eu queria perguntar nessa noite: existe algo em sua vida que você percebe que tem te aprisionado? Às vezes não é nem algo assim mirabolante, é algo assim gigante e que você tem vergonha até de expor, mas às vezes é algo, porque pensa bem, se eu estou andando aqui nesse caminho aqui, ó, e eu vejo que tem uma pedra enorme ali, eu vou conseguir passar e não vou tropeçar na pedra. Mas se tiver uma pedrinha pequenininha, um ressalto, um dentinho no piso, que é muito mais difícil de enxergar, e eu distraidamente passo por esse lugar e tropeço, eu posso cair. Então, dificilmente a gente tropeça naquilo que está visivelmente declarado que é contra Deus. O problema é que a gente tropeça muito mais vezes em coisas pequenas, que são assim: tem nada a ver, pastor. É o tem nada a ver que tem problema. Quando você ouvir alguém, mas isso não tem nada a ver, abre o olho 2 vezes. Arregala bem os olhos. Porque é exatamente aquilo que a gente fala que não tem nada a ver, que são as pedrinhas pequenas. E são nelas que a gente escorrega, são nelas que a gente tropeça. Porque as pedras grandes a gente sabe que não tem como aquilo ser da parte de Deus. Então lembre-se que existe sim, se existe algo na tua vida que tem te aprisionado, Cristo tem poder para nos libertar completamente. E o primeiro passo para essa liberdade acontecer é reconhecer essa área. E aí é o que eu falo, às vezes a gente não reconhece porque a gente se acostuma com essa área. Eu lembro que algumas vezes eu conversei com pessoas que já estavam há décadas convivendo com uma dor. E aquela dor, aquilo, não, eu já tomei isso, já fiz aquilo, já fiz cirurgia, mas essa dor, pastor, eu até já acostumei com ela. O dia que não dói, eu sinto falta. Isso é absurdo, né? Mas às vezes o pecado, ele está ali tão sorrateiramente, já virou hábito, e a gente não percebe.
A gente, na verdade, sente falta quando aquilo não acontece. Ou então já existe uma, como é que eu vou falar? Uma cauterização de mente. É normal, aquilo agora faz parte do meu ser. Então eu preciso reconhecer o que é isso. Em que área eu estou agindo dessa forma? Porque se eu reconheço, aí eu pego isso e levo para ele. Senhor, é isso aqui que eu preciso entregar. É isso aqui que eu preciso abandonar. E aí, para terminar, o terceiro ponto, a libertação é para hoje exatamente por causa daquilo que nós falamos. João 8,36, voltando no texto, que nós lemos 8,32, lemos 8,34 e agora o 8,36 que vai dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo, se o que você identifica como prisão, como grilhão, você apresenta isso hoje, agora, diante dele, ele te liberta agora. Porque ele não me garantiu o amanhã. Ele não me garantiu semana que vem. E ele, em relação ao meu ontem, também não tem como fazer nada. Então, se eu hoje identifico o que me prende e hoje eu coloco isso diante de Deus, é hoje que essa realidade acessível entra na minha vida. Então, o que Deus está propondo para nós hoje não é para você, então, eu vou começar. Não, você não vai começar amanhã. Você não vai começar no ano que vem, no dia 1º de janeiro de 2025. Você vai começar agora. Porque você não sabe se amanhã você vai ter oportunidades. Se daqui a uma semana, um mês, 10 anos, você vai ter oportunidade. É hoje, diga, é hoje. E aí a gente está falando de uma liberdade, não uma falsa liberdade, mas uma liberdade verdadeira. Como eu falei para vocês, eu posso fazer qualquer coisa de errada. Minha esposa não vai me impedir, o meu bispo não vai me impedir, vocês não vão me impedir, mas eu não faço, porque não convém. E só uma pessoa livre pode saber o que convém e não convém, e consegue escolher entre fazer e não fazer. Porque uma pessoa aprisionada, ela não tem forças para abandonar o pecado e não consegue deixar de fazer aquilo que a aprisiona. E aí, eu consigo então, tendo essa verdadeira liberdade, caminhar em direção à perfeição. E esse é o problema. Porque a gente acha que só uma pessoa perfeita consegue ter liberdade. Não. Só uma pessoa que tem liberdade consegue caminhar em direção à perfeição. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Você nunca vai encontrar na igreja ninguém perfeito. A não ser um, que é o dono dela, Jesus Cristo. Ele é perfeito. Ele é a verdade. Então, se eu caminho para essa verdade, eu caminho em direção a Ele, em direção à perfeição. E quanto mais eu vou descobrindo sobre mim o que me prende, o que me agarra, o que me aprisiona, eu lanço para Ele: Senhor, é isso aqui. Me ajuda. Sozinho, eu não consigo. E aí eu vou falar algo que vai terminar essa palavra, que é o que eu creio que Deus quer gerar em nosso coração. Muitas pessoas aqui já foram libertadas em muitas áreas. Tem irmãos aqui que foram libertados da infidelidade sexual, foram libertados da infidelidade financeira. Existem vários tipos de infidelidade, né? Pessoas que não eram leais a ninguém, eram pessoas extremamente interesseiras. As amizades que essa pessoa tinha não era por causa da preciosidade que o outro tem como pessoa, mas era por causa das oportunidades que aquela pessoa oferecia para ela. Pessoas desleais, interesseiras em oportunidades. Então venceram a inveja, venceram a arrogância, venceram a soberba, venceram os vícios, venceram a infidelidade em todas as áreas. E são pessoas que agora, que provaram dessa liberdade, se tornaram libertadoras. Pessoas que experimentaram dessa unção lá em Friburgo. Já veio aqui, inclusive, também falar sobre isso. O Bruno, quem conhece, quem lembra do evangelista Bruno? Que pregou aqui. Então, o Bruno, quando a minha esposa teve numa célula na casa dele, Bruno estava afundado nas drogas. Afundado nas drogas. Cheirava maconha, cocaína, crack, ia para o morro, vendia, comprava, usava. Ele deu testemunho aqui.
E Jesus entra na vida daquele menino e arrebenta com tudo isso na vida dele. E rápido. Foi rápido. Porque eu vi pessoas que levavam meses, até anos, para se libertarem desse tipo de vício. E com o Bruno foi assim, ó. Vup! E com a mesma intensidade que Deus entrou na vida dele e libertou ele, com aquela intensidade de libertação, ele começou a colocar isso agora em favor do reino, em favor de vidas. Eu acho que até hoje, pelo menos no tempo que a gente ficou lá, pelo menos mais de 5 anos, o Bruno saía de lá de Friburgo, ia lá para Mariana, que é um distrito de Friburgo, bem longe, numa clínica de recuperação. O que o Bruno ia fazer lá? Contar para os internos lá dentro como Jesus libertou ele das drogas. Irmãos, eu ia para lá também. Eu ia lá dar palestra para os meninos. Agora, quando eu ia dar palestras para os meninos, eu falava de algo que eu conhecia na teoria. E Deus falava, Deus usava. Mas quando o Bruno, presta atenção nisso, quando o Bruno ia falar daquele jeitão dele que vocês... E aí, mano, é isso mesmo. Eu estava lá cheiradão, boladão, né? E Jesus, pá, veio e tirou essa onda da minha vida e me deu uma onda muito melhor. Aquele jeitão dele, né? Que aqueles caras entendiam melhor ele falando disso do que eu. Eu lá, com o meu grego, com o meu hebraico. Não, eu não fazia isso. Mas tô dizendo, eu lá com o meu palavreado todo socialzinho, né? Pastor, um jeitinho de pastor, eles ouviam, recebiam, mas quando ele, com toda a ginga, com todo o tipão dele, de alguém que era do meio e que viveu a libertação, falava disso, aquilo causava um efeito muito maior do que o meu, porque ele recebeu na sua vida uma unção que tirou o mal, que tirou o Zé Pilintra, que tirou o vício da vida dele, e agora ele tem autoridade naquele assunto para falar e para curar outras pessoas. Então, quem um dia já recebeu libertação na sua vida aqui? Em alguma área? Levanta a mão. Se você era fofoqueiro, não é mais. Se você era ganancioso e agora não é mais. Se você era um glutão, agora não é mais. Se você era uma pessoa difamadora, agora não é mais. Então existe uma unção que foi derramada sobre a sua vida e essa unção está aí, esperando agora você colocar ela a serviço do reino. Então a igreja, ela é um organismo vivo e lindo por isso. Porque pessoas que chegam aqui, às vezes vão ouvir o pastor falar, e nem sempre Deus vai usar só o pastor. Mas Deus vai usar a Cláudia, Deus vai usar a Dalva, Deus vai usar a Raquel, naquilo que Ele fez na vida dela, quando essas pessoas ministrarem na vida de pessoas que estão passando pela mesma situação, há um poder, há uma autoridade naquele assunto, naquela situação, que pode libertar a pessoa assim. Então eu queria orar com você. Aproveitar que as crianças chegaram, nós vamos orar por isso. Coloque-se de pé. Eu vou pedir que você dê a mão. Não vou precisar que você venha aqui à frente. Mas se você entende que você é uma pessoa que precisa de libertação em alguma área da sua vida, você vai dar a mão a essa pessoa. Mesmo que essa pessoa, agora escute bem, mesmo que essa pessoa, talvez, que está do seu lado, não tenha a unção específica para atuar exatamente no problema que você tem, existe gente aqui dentro que tem. E recebeu sobre a sua vida esse tipo de unção específica. Então nós vamos dar as mãos de um jeito que todos nós fiquemos interligados. A Germânia e a Clarissa vão dar a mão aqui, mas a Clarissa e a Germânia vão dar a mão também a quem está atrás, de forma que todos vamos estar interligados pelas mãos. A gente não vai criar barreira com quem está lá atrás, então faz um círculo, não sei, mas todos aqui vão fazer uma ligação só, até da primeira aqui na frente até a última pessoa lá atrás. Eu queria que apagasse as luzes, por favor, Júlio, me ajuda? E nós vamos orar. Isso. Não solta a mão, hein? Glória a Deus.
Amém? Isso. Pode fechar. Se o Ariel quiser, vem aqui e dá, fecha tipo um círculo, né? Isso. Então, para não expor você e não expor também a pessoa que recebeu de Deus uma unção específica sobre a sua vida, se essa pessoa, por exemplo, é a Germânia, olha, presta atenção, a Germânia, existe uma unção de Deus sobre a vida dela, específica. E quem está precisando da unção que está sobre a vida dela é o Ítalo. Essa unção que está aqui vai chegar lá, você crê nisso? Amém? E vice-versa, qualquer um de nós aqui que precisamos de alguma área na nossa vida que nos alcance nessa noite, essa pessoa de alguma forma está conectada a você por causa do entrelaçar das mãos. Então o entrelaçar das mãos aqui agora é pedagógico, é didático, mas também é profético. E eu queria que você, se for algo, preste atenção, se for algo que você pode declarar em alta voz e dizer assim: Senhor, eu sou soberbo, eu preciso vencer meu medo, eu preciso vencer minha covardia, eu preciso vencer a minha covardia, a minha timidez, eu preciso vencer, Senhor, o meu pecado. Talvez você não queira dar nome para esse pecado, mas no seu consciente você sabe o que é. É bom que nesse momento você confesse de um modo que você não precisa se expor. Você não precisa se expor, porque Deus conhece o teu coração. E se você achar que a oração que você vai fazer aqui talvez não é suficiente porque você queria dar detalhes desse pecado, quando você chegar em casa, ou pecado, ou talvez alguma coisa que não seja tão grave, mas que é algo pequeno, uma pedrinha pequena que tem te impedido de caminhar mais longe, você vai confessar isso em nome de Jesus. E você vai chegar identificando isso diante de Deus e dizendo: Senhor, está aqui, ó, é isso. Mas eu conheço hoje um pouco mais da verdade. A verdade que o Senhor chegou ao meu coração agora, e eu quero viver essa verdade. Eu quero sair da mentira, eu quero sair do engano, eu quero sair da procrastinação, eu quero sair dessa caverna de medo, de depressão, em nome de Jesus. Se é isso que você quer viver, então abra a tua boca. E você que é uma pessoa que foi libertada por essa verdade, que vive hoje a cura no teu corpo, que vive hoje a cura da depressão na tua alma, que vive hoje uma ousadia do Espírito Santo. Ah, meu irmão, você, minha irmã, que é um libertador, que é uma libertadora, começa a profetizar agora na vida de pessoas que estão aqui, a cura da enfermidade, a cura da maldição, a cura do medo, da angústia, da timidez, da procrastinação. Libera palavras proféticas agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, de mãos dadas, estamos aqui interligados, ó Deus, não somente fisicamente, mas há uma conexão espiritual. Ah, Senhor, uma atmosfera espiritual nesse lugar, um ambiente, Senhor, de libertação, um ambiente, Senhor, onde cadeias podem ser quebradas, onde algemas podem ser despedaçadas. Pai, então, em nome de Jesus, nós, Senhor, que estamos aqui e ouvimos a Tua palavra, ouvimos a verdade, descobrimos que a verdade é uma pessoa. Nós declaramos agora, Senhor, o nosso pecado, nós declaramos a nossa mentira, nós declaramos, Senhor, a nossa soberba, o engano que temos pregado, o engano que temos vivido, uma vida de aparência, uma vida, Senhor, que quer fazer as pessoas acreditarem em nós pelo que veem e não pelo que somos. Pai, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Todo vício caia por terra agora, toda maldição caia por terra agora, todo espírito imundo que tem feito ninho, que tem feito morada nessa vida, nessa família, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que a maldição que veio por parte do pai, por parte da mãe, por parte do avô, da avó, tudo isso, Pai, seja agora cancelado, seja renunciado na nossa vida. Nós identificamos o mal, identificamos aquilo que nos atrapalha, as pequenas pedrinhas que muitas vezes nós dizemos: não tem nada a ver, papai, não tem nada a ver, Senhor, quando na verdade isso nos obstrui, isso nos paralisa, isso nos cega, isso nos ensurdece, isso nos mata espiritualmente. Nós declaramos que a partir de hoje
não é a nossa verdade, não é a verdade humana, não é uma filosofia de verdade, mas é uma pessoa, é o Espírito Santo, é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, labassumi andaralabad, be que mandaralabachou. Pai, que cada mão agora sinta esse calor do Espírito, sinta esse poder, o poder do Espírito Santo, alcançando todas as áreas dessa vida, corpo, alma e espírito. Que todo vício caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito que vicia, todo espírito que tem sido alimentado hoje por substâncias nem tão nocivas, mas que tem aprisionado essa pessoa por horas que podiam ter sido dedicadas à leitura da palavra, à oração, mas que estão sendo desperdiçadas com coisas fúteis. Abre os olhos, abre a mente desse povo e traz o teu povo para a luz. Tira essa pessoa da depressão, tira essa pessoa da angústia, do medo, da covardia, da paralisia, em nome de Jesus. E agora, Senhor, quando nós colocamos tudo isso diante do Senhor, nós clamamos pela Tua verdade no nosso coração. Que os sentimentos nocivos sejam trocados pelo fruto do Espírito. Que haja domínio próprio na vida desse homem, na vida dessa mulher. Nos dá discernimento espiritual para vermos a verdade que é o Senhor, para entendermos quando é o inimigo lutando contra nós ou quando somos nós mesmos nos lançando nos braços do inimigo. Não permita, Senhor, que os nossos pés saiam dessa verdade, que essa verdade seja uma grande luz, uma lâmpada que guia os nossos passos, para que os nossos passos não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Agora você vai repetir assim comigo: Jesus, eu reconheço que o Senhor é a única verdade que pode me libertar. Nessa noite eu renuncio toda mentira, toda falsa verdade, para viver a única verdade, que é o Senhor. A minha vida é tua, o meu coração é teu, minha alma, meu espírito pertence ao Senhor, pertencem à verdade, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo continue falando ao teu coração. Que você vive essa verdade todos os dias. Queria só lembrar que amanhã nós temos o bazar, a partir das 2h até as 5h30. Quinta-feira, ensaio do Ministério de Louvor, tá bom? E célula de oração. Eu queria desafiar você que não tem vindo na célula de oração, eu queria desafiar você a vir. A gente falou de oração aqui. A gente falou de investir mais tempo em oração. Então eu desafio você. O Ministério de Louvor vai estar aqui na quinta-feira ensaiando. E vai ter uma grande oportunidade para você na quinta-feira à noite estar buscando ao Senhor, não sozinho, porque o sozinho é bom. Não deixe de buscar sozinho. Quando você está na sua casa, no secreto, é maravilhoso. Mas é bom também quando você está com outras pessoas que oram e que vão orar numa direção específica. Então, quinta-feira, hoje teve aqui também, né, Cláudio? Teve oração hoje aqui. Terça-feira também, pastor, quinta-feira à noite para mim não dá, mas terça-feira de manhã dá, antes de ir para o trabalho. Então vem para cá terça-feira, a Eliane vem, às vezes a Zaida está junto, às vezes a Cláudia está aqui. Vem orar com essas pessoas. Invista mais tempo na sua vida de oração. E essa verdade, ela não foi revelada plenamente aqui. Lembra do que eu falei? Ela vai sendo revelada à medida que você investe tempo na oração, no estudo da palavra e no discernimento.
E então teremos também sexta-feira, Júlio, tem célula. Oi? Célula dos jovens, na casa da irmã Eliane, irmão Nilton, vai ter a célula dos jovens lá na casa deles. Domingo, dia 1º agora de dezembro, quarto domingo do Advento, também vai ter a reunião da Sociedade de Mulheres de 5h30, não é isso, Dalva? É a última do ano, então vai ser uma bênção, como todas foram, mas vai ser uma bênção maior. Então você que é mulher, amanhã tem a célula da família, lá na casa da Daiane e do Moisés. Então você tem aí oportunidades a semana inteira, para mesmo depois de um dia de trabalho, e eu falo isso por experiência, porque às vezes a gente vem para cá cansado, fala assim, não vou não, mas eu queria desafiar você a vencer a sua carne. Vença a sua carne. Se esforce, você vai ver que você vai sair daqui. Eu sei que tem gente que chegou aqui cansado. É terça-feira ainda, e tem gente que chegou aqui moído, e está saindo daqui renovado hoje. Porque é isso que Deus faz. E às vezes você fala assim, eu podia ter ficado em casa, ter dormido, ter lavado uma roupa. Pois é, só que você remiu o seu tempo. E agora as coisas vão acontecer de uma forma que vai fluir, não só as coisas que você deixou de fazer, mas o seu espírito sai daqui embrutecido, sai daqui fortalecido. Você veio para uma academia espiritual, meu irmão. Então você está malhado espiritualmente, tá bom? E domingo, então, nosso culto de ceia também. Então vai ser muito importante estarmos juntos. Provavelmente a última ceia do ano, porque a outra ceia provavelmente vai ser na virada. Então estaremos juntos, se Deus quiser. Amém, queridos? Dados os avisos, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Coloque-se de pé. Pai, nós te louvamos. Gratos ao Senhor por cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Temos ainda muitos desafios pela frente, mas o que nos conforta é saber que vamos sair daqui preparados. Viemos aqui hoje para receber uma palavra libertadora. As nossas supostas verdades caíram por terra hoje, porque não tem que prevalecer a minha verdade, nem a verdade da Paloma, nem a verdade do Júlio. O que tem que prevalecer sobre mim, sobre cada um de nós, é a verdade do Senhor. E na tua verdade não há sombras, a tua verdade é luz. E nós estamos saindo hoje daqui como luz em meio às trevas, como sal dessa terra e luz do mundo. Porque as coisas que pareciam verdades caíram por terra e prevalece sobre nós a tua verdade. Eu declaro que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa superabundante, que o amor de Deus, nosso Pai eterno, esse perfeito amor, e também declaro que o poder do Espírito Santo e a comunhão do Espírito sejam comigo, sejam contigo e sejam com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a terra, em nome de Jesus. Que todos digam amém e amém. Dá um abraço aí no seu irmão, na sua irmã. Desejo uma quarta-feira abençoada para eles. E até aí a célula de amanhã, quinta, sexta e domingo, se Deus quiser. Amém.